Quando você chora em silêncio, a presença de Deus te faz companhia e alivia a dor. Você já percebeu que o silêncio pode gritar mais alto do que qualquer palavra? Há momentos em que o coração sangra em silêncio, quando a dor não encontra voz e o mundo inteiro parece indiferente ao que você sente. É nesse espaço oculto, onde ninguém mais enxerga, que a presença de Deus se aproxima com ternura e poder. Quando você se deita com lágrimas escondidas, acreditando que ninguém ouviu o desabafo da sua alma, o céu já se moveu em sua direção. Não é um silêncio vazio, é um clamor secreto que o próprio Espírito Santo traduz diante do trono de Deus. É nesse cenário que a solidão se torna um encontro. Enquanto você pensa que está abandonado, há uma presença que sussurra ao seu espírito: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. A dor não é ignorada. A lágrima não é desperdiçada. O choro não é invisível. Cada detalhe da sua luta silenciosa é registrado por aquele que nunca fecha os ouvidos para você. O silêncio pode esmagar, mas também pode revelar. Revelar que a verdadeira companhia não se mede pela presença física, mas pela realidade espiritual de um Deus que não te deixa. E é exatamente por isso que este vídeo vai te conduzir por uma jornada, do silêncio da dor até o consolo divino. Uma jornada onde você vai perceber que o choro em silêncio não é esquecido, mas se torna linguagem diante de Deus. Aqui, você vai encontrar a resposta que tanto busca. O consolo que não vem dos homens, mas da presença viva de quem nunca falha. O silêncio que fala mais alto. Há momentos na vida em que as palavras se tornam pequenas demais para descrever a dor. Você tenta falar, mas a voz não sai. Tenta explicar, mas ninguém parece entender. Então, o único que resta é o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de lembranças, de feridas, de dúvidas. É o silêncio de quem chora escondido, de quem esconde lágrimas no travesseiro durante a noite, de quem caminha sorrindo durante o dia, mas por dentro carrega um peso que não pode ser revelado a ninguém. Esse silêncio parece vazio, mas na verdade ele é cheio, porque cada lágrima escondida e cada pensamento não dito sobem diante de Deus como um clamor que não precisa de tradução. Ele ouve o que o coração não conseguiu expressar. O mundo enxerga o silêncio como fraqueza, como desistência, como ausência de força. Mas para Deus, o silêncio é linguagem. Quando o coração se cala, o espírito fala. Quando a boca não consegue orar, o gemido da alma se torna oração diante do trono do Altíssimo. O silêncio que você acredita ser esquecimento é o espaço onde Deus revela que nunca deixou de estar ao seu lado. Você pode achar que está sozinho, abandonado, que ninguém sabe o que se passa dentro de você, mas o Senhor penetra nos lugares onde ninguém mais tem acesso. Ele conhece cada pensamento, cada dor escondida, cada lágrima que sequer chegou a cair dos seus olhos. Na palavra está escrito que até os cabelos da sua cabeça são contados. Se Deus se importa com algo tão pequeno, imagine o quanto Ele se importa com as lágrimas que você não consegue segurar. Ele recolhe cada uma delas como quem guarda uma joia preciosa, porque para Ele você é valor inestimável. O silêncio, que para você é sinal de derrota, para Deus é testemunho da sua resistência. Porque você não desmoronou. Você apenas ficou em silêncio, e nesse silêncio Ele se aproximou. É impressionante como os momentos mais profundos da presença de Deus muitas vezes acontecem quando tudo está quieto. Não há barulho, não há explicações, não há discursos. Apenas você, o seu coração e a presença que envolve sem ser vista, que fala sem ser ouvida com os ouvidos humanos, mas que toca o espírito com uma voz inconfundível. É nesse silêncio que você sente algo que não sabe explicar, um calor que invade a alma, uma paz que chega sem aviso.
Você entende, mesmo sem palavras, que não está só. Quando você chora sem emitir som, Deus ouve um grito. Quando você se cala, Ele interpreta o que o silêncio está dizendo. Quando você não encontra forças para abrir a boca, o Espírito Santo se coloca diante do Pai e apresenta cada detalhe da sua dor. Ele não precisa que você fale, porque já conhece os pensamentos mais íntimos, já vê o que ninguém mais vê, já entende o que ninguém mais entende. Esse silêncio é um clamor que chega ao céu com tanta força que move o coração de Deus em sua direção. Talvez você tenha acreditado que o silêncio era sinal de que nada estava acontecendo. Talvez você tenha pensado que as suas orações não foram ouvidas porque não saíram em forma de palavras. Mas a verdade é que o silêncio fala mais alto do que o barulho. Quando você se cala, o céu inteiro se inclina para ouvir. Quando você para de tentar explicar, Deus já entende tudo. Quando você não consegue mais dizer nada, é aí que Ele diz tudo o que você precisava ouvir. Eu estou aqui. Eu nunca saí do seu lado. Eu conheço cada detalhe da sua dor e não vou te deixar sozinho. O silêncio se torna encontro. O silêncio se torna altar. O silêncio se torna espaço para que a presença de Deus se manifeste de maneira tão intensa que você não tem como negar. Não são as palavras que definem a proximidade com Ele, é a entrega. E no silêncio, a entrega é total. Não há discursos, não há justificativas, não há máscaras. É apenas você diante de Deus, sem filtros, sem disfarces, sem esconder nada. Nesse momento, você descobre que o silêncio não é um inimigo, mas uma porta para ouvir o que o Pai tem para dizer ao seu coração. Por isso, não menospreze o valor dos momentos em que você não consegue falar nada. Não veja o silêncio como fraqueza, mas como oportunidade. Porque no silêncio, a voz de Deus ecoa mais clara. No silêncio, o Espírito Santo ministra ao seu coração com uma profundidade que palavra nenhuma alcançaria. No silêncio, você entende que o amor de Deus não precisa de som para se manifestar, porque Ele fala em dimensões que ultrapassam o entendimento humano. O silêncio que fala mais alto é aquele que Deus transforma em mensagem, em consolo, em resposta. Ele não depende da sua voz para agir. Ele não espera que você tenha forças para gritar. Ele se move naquilo que está escondido, porque Ele é especialista em ouvir o que ninguém mais ouve e enxugar as lágrimas que ninguém mais vê. E é nesse silêncio que você descobre que nunca esteve sozinho, porque a presença de Deus sempre esteve ali, ouvindo cada detalhe do que você não disse, sentindo cada peso que você não conseguiu compartilhar, acolhendo cada lágrima que você acreditou ter sido ignorada. Esse silêncio não é o fim, é o começo. É o lugar onde Deus fala de maneira tão íntima que só quem já experimentou entende. É o espaço onde Ele cura, restaura e fortalece. O silêncio que fala mais alto é a prova de que mesmo quando você não encontra palavras, o céu inteiro está atento ao clamor do seu coração. As lágrimas que ninguém vê. Há lágrimas que escorrem diante de todos, mas existem aquelas que descem no mais profundo segredo, escondidas da vista de qualquer pessoa. São lágrimas que se misturam ao travesseiro durante a noite, que caem no chuveiro para que ninguém perceba, que ficam guardadas nos olhos até que a solidão permita que elas sejam derramadas. Essas lágrimas secretas parecem pequenas, parecem esquecidas, mas diante de Deus não existe uma só que seja ignorada. Ele vê o que os homens não veem, Ele percebe o que ninguém percebe, Ele conhece o que ninguém conhece. O que para você parece ser apenas mais um momento de dor silenciosa, para Ele é um clamor cheio de significado. As lágrimas escondidas carregam histórias. Elas falam de perdas que ninguém entendeu,
de medos que você nunca conseguiu compartilhar, de sonhos que se quebraram sem testemunhas, de feridas que você acreditou não ter importância para dividir com os outros. Mas enquanto você tenta se convencer de que está sozinho, o olhar de Deus está fixo em você. Ele não apenas vê a lágrima cair, ele sente a dor que a produziu. Ele compreende o peso que fez seu coração se derramar em silêncio. Nenhuma gota se perde, nenhuma se evapora sem propósito, porque cada uma é guardada como se fosse um testemunho de amor entre você e o Criador. Essas lágrimas escondidas, muitas vezes, são mais profundas do que aquelas que derramamos diante dos outros, porque são as lágrimas que revelam a dor que não conseguimos explicar, que desnudam a alma sem precisar de palavras. São sinais de que a alma não aguenta mais carregar sozinha o que a sobrecarrega. O mundo pode nunca notar, as pessoas podem nunca se importar, mas Deus enxerga, e mais do que ver, Ele age. Ele recolhe essas lágrimas e as transforma em sementes de esperança, em pontos de virada, em marcas de um encontro que só você e Ele sabem que aconteceu. Não pense que só porque ninguém percebeu, Deus também não percebeu. A palavra declara em Salmos que Ele guarda cada lágrima em seu odre, como se fosse um perfume precioso. Isso significa que até aquilo que você tentou esconder é lembrado diante do trono. Talvez você tenha acreditado que essas lágrimas não tinham valor. Talvez você tenha se envergonhado delas, mas para Deus elas têm um peso eterno. São testemunhas silenciosas de que o seu coração ainda bate, ainda sente, ainda clama. Há lágrimas que ninguém vê, mas que mudam histórias inteiras. Foi assim com Ana, que chorava em silêncio no templo, e sua dor parecia incompreensível, até mesmo para o sacerdote. Mas Deus viu, Deus entendeu, Deus respondeu, e assim acontece com você. As lágrimas que ninguém mais percebe são as que mais falam ao coração do Pai. Elas são orações líquidas que sobem ao céu, são palavras invisíveis que chegam ao trono, são segredos revelados apenas diante daquele que sabe todas as coisas. Não subestime as lágrimas que você derrama em segredo. Não pense que são sinais de fraqueza, porque diante de Deus são sinais de coragem. Coragem de continuar mesmo sem forças. Coragem de enfrentar mesmo sem apoio. Coragem de derramar a alma mesmo sem plateia. Essas lágrimas escondidas são preciosas porque revelam sua vulnerabilidade, e é exatamente nela que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você não tem mais ninguém para mostrar sua dor, Ele se mostra como o amigo mais fiel. Enquanto os outros passam e não percebem, Ele permanece. Enquanto os outros se distraem, Ele foca em você. Enquanto o mundo ignora, Ele recolhe. Nenhuma lágrima derramada em segredo será desperdiçada. Nenhuma será esquecida. Elas são registradas na eternidade como testemunho de um coração que buscou a Deus, mesmo quando não tinha palavras. São como cartas invisíveis enviadas para o céu, e a resposta de Deus não falha. Então, quando você sentir que as lágrimas que ninguém vê são pequenas demais para serem lembradas, lembre-se que diante de Deus elas têm voz. São elas que revelam sua entrega. São elas que mostram que, mesmo em silêncio, você ainda confia, você ainda espera, você ainda acredita. Essas lágrimas que ninguém enxerga são o elo secreto entre você e o coração de Deus. E é nesse elo que você encontra consolo, esperança e força para continuar. O Deus que coleciona lágrimas. Você já parou para pensar que as lágrimas que você derrama, aquelas que escorrem sem aviso, que brotam em momentos em que o coração não aguenta mais, não se perdem no chão ou no travesseiro? Talvez você tenha imaginado que chorou em vão, que ninguém viu, que nada mudou depois daquele momento de dor.
mas há um Deus que coleciona lágrimas, não como quem coleciona objetos sem vida, mas como quem valoriza cada gota como prova viva do quanto você é importante para Ele. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma dor é desprezada, nenhum lamento é esquecido. Ele é o Deus que se importa tanto que decide registrar cada uma das suas lágrimas. O Salmo diz que Ele guarda as tuas lágrimas no odre dele. E isso não é poético apenas, é profundo. É a revelação de um amor que não se limita a palavras. Deus não apenas sabe que você chora, Ele guarda o que você sente. Isso significa que, enquanto você tenta seguir em frente, tentando esquecer o que doeu, Deus está lá, guardando com zelo aquilo que marcou sua alma. Porque para Ele, cada lágrima representa uma entrega, uma vulnerabilidade, uma parte de você que foi exposta e que merece cuidado. Deus não despreza corações quebrantados. Ele não rejeita quem se dobra em dor. Pelo contrário, é nesses momentos que Ele se aproxima. Enquanto você acredita que está fraco, Ele vê força. Enquanto você acredita que está se desfazendo, Ele vê uma alma sendo moldada. E cada lágrima recolhida é como uma semente lançada nas mãos dele, pronta para florescer em consolo, em cura, em novas promessas. Porque o Deus que coleciona lágrimas não apenas as guarda, Ele as transforma. Há dores que você viveu que ninguém conhece, traições que você perdoou calado, perdas que você engoliu sem ter para quem contar, momentos em que parecia que o chão ia sumir e tudo o que você conseguiu fazer foi chorar. Talvez até tenha se sentido fraco por isso, mas na eternidade essas lágrimas foram vistas, foram recolhidas, foram registradas por um Pai que não apenas observa de longe, mas que desce ao teu encontro. Esse Deus não é indiferente à sua dor. Ele não observa de cima com frieza. Ele desce ao vale onde você está e caminha junto, em silêncio às vezes, mas sempre presente. Ele segura suas mãos quando você pensa que vai cair. Ele se senta ao seu lado quando ninguém mais se importa. E quando você chora, Ele chora com você. Não porque é fraco, mas porque é tão forte que pode se permitir sentir junto com você. O Deus que coleciona lágrimas também coleciona histórias de superação. Ele já viu dores maiores que foram curadas. Já recolheu lágrimas que pareciam ser o fim, mas se tornaram o início de algo novo. E Ele faz isso com você. As lágrimas que você derrama hoje são as mesmas que Ele vai usar para escrever um novo capítulo da sua vida. Ele não apenas enxuga, Ele reconstrói. Ele não apenas consola, Ele fortalece. Você não é apenas mais uma pessoa no meio da multidão. Para Ele, você é único. Suas lágrimas têm nome, têm cor, têm peso e, mais que isso, têm destino. Elas não se perdem no tempo, elas não desaparecem no esquecimento. Elas são guardadas como prova de que você é alguém que ainda sente, que ainda tem esperança, que ainda busca um Deus que entende. Mesmo quando você não consegue orar, mesmo quando só chora, o céu está ouvindo. Porque Deus lê suas lágrimas como quem lê uma carta escrita com a alma. Ele entende o que você quis dizer sem precisar explicar. E quando você menos espera, Ele responde. Não com explicações frias, mas com presença, com paz, com aquele consolo que só o Espírito Santo sabe oferecer. Então, quando vierem aquelas lágrimas solitárias, aquelas que ninguém entende, lembre-se de uma verdade inabalável. Você serve a um Deus que coleciona lágrimas. Não para ter pena de você, mas para te honrar, para mostrar que Ele nunca te ignorou, para provar que mesmo nos seus piores dias, você ainda foi visto, ainda foi amado, ainda foi cuidado. As lágrimas que hoje você pensa serem sinais de fraqueza, amanhã serão a prova do quanto Deus te sustentou. E você vai olhar para trás e entender que não chorou sozinho, que enquanto você sofria em silêncio, o céu se movia em sua direção.
que enquanto você pensava que ninguém via, Deus já estava colecionando cada lágrima para transformar sua dor em testemunho. Companhia invisível, presença real. Você não vê, mas Ele está aí. Não é preciso tocar para saber que está presente. Nem sempre a presença de Deus se manifesta com barulhos, sinais ou visões extraordinárias. Muitas vezes, ela chega de maneira sutil, suave, quase imperceptível, como aquele suspiro leve no meio do silêncio, como aquela paz que invade sem explicação, como aquele abraço invisível que envolve o peito no momento em que tudo parecia desmoronar. Quando todos saem, Ele fica. Quando o mundo se cala, Ele fala. Quando a alma grita em silêncio, Ele escuta com atenção absoluta. Essa companhia não depende de visibilidade. Não é porque você não sente com os sentidos do corpo que ela deixou de existir. A presença de Deus é mais real que tudo que você pode tocar. Ela te acompanha no caminho para o trabalho, no quarto onde você chora, no lugar em que você pensou em desistir, quando ninguém entendeu sua dor, quando ninguém teve tempo para ouvir, quando você se sentiu invisível, Ele estava ali, inteiro, atento, presente. Você pode até não notar de imediato, mas é essa presença que te impede de cair por completo. É essa companhia silenciosa que renova forças quando a esperança começa a se apagar. É ela que sussurra coragem quando você já não encontra razão para continuar. É essa presença que segura sua fé no fio mais fino quando tudo ao redor quer cortar de vez. Deus nunca precisou de plateia para te amar. Nunca precisou de luzes para aparecer. Ele entra nos bastidores da sua vida e permanece ali quando todos os outros saem. Ele caminha ao seu lado nos lugares onde você mais se sente exposto, sem julgamento, sem cobrança, sem imposições. Ele apenas está. E o fato de estar muda tudo, porque quando Ele está, até o caos começa a perder força. A companhia de Deus não é uma promessa vazia, é uma realidade viva. O Espírito Santo não está à sua volta como uma ideia, mas como alguém. Ele não é vento sem direção, é presença que ocupa espaço, que transforma o ambiente, que preenche o que estava vazio. E Ele não aparece apenas quando tudo está bem. Ele prefere chegar quando tudo parece perdido, porque é nesses momentos que Ele pode mostrar quem realmente é. Você não precisa de palavras bonitas para invocar essa presença. Ela não depende de rituais ou performances. Ela depende apenas de um coração sincero, mesmo que quebrado. Deus não espera que você esteja forte para se aproximar. Ele se aproxima exatamente quando percebe que você não consegue mais seguir sozinho. E ali, sem alarde, Ele se torna sua companhia mais fiel. Quando os pensamentos parecem gritar, quando o medo tenta paralisar, quando a solidão quer sufocar, é essa presença que se faz abrigo. Ela não afasta apenas o medo, ela preenche o que estava vazio. Ela reconstrói o que foi quebrado, ela reescreve histórias que pareciam ter chegado ao fim. A presença de Deus não é uma teoria, é uma experiência. E essa experiência muda tudo, ainda que ninguém ao seu redor perceba. Não subestime o poder dessa companhia invisível, porque o que os olhos não veem, o coração sente. O que o corpo não toca, a alma reconhece. O que o mundo ignora, o céu valoriza. E quando você decide confiar nessa presença, ainda que tudo pareça igual, algo dentro de você começa a mudar. E é essa mudança interna que prepara o cenário para tudo o que Deus ainda vai fazer externamente. Há momentos em que Deus não fala, mas está. Não se manifesta em voz, mas em presença. Não age como você esperava, mas permanece. E essa permanência é a maior prova de amor, porque Ele não veio apenas para resolver seus problemas. Ele veio para te acompanhar, te sustentar, te amar mesmo quando você pensa que não merece.
Você pode ter perdido pessoas, pode ter sido abandonado, pode ter sido ignorado, mas você nunca esteve só. Desde os seus primeiros choros até as lágrimas de hoje, Deus esteve presente. Não como um observador distante, mas como uma companhia fiel, pronta para te sustentar, te levantar e te lembrar de quem você é. Essa presença não depende do seu esforço, mas do amor dele. Não é conquistada, é oferecida. E se você parar um instante agora, nesse exato momento, e silenciar tudo ao seu redor, talvez perceba, ele está aí e sempre esteve. Quando o coração fala sem palavras, há momentos em que as palavras simplesmente desaparecem. A mente tenta formular uma oração, mas nada sai. O coração parece pesado demais para articular qualquer frase, e a dor se transforma em um silêncio profundo. É nesse exato instante que muitos acreditam que Deus não está ouvindo, que não há oração sem voz, que não há resposta sem pedidos claros. Mas é justamente aí que o coração começa a falar de uma forma que o céu entende perfeitamente. Deus não precisa das palavras que você não consegue dizer. Ele entende os suspiros, os apertos no peito, o olhar perdido, o silêncio que grita sem emitir som. Ele escuta o que o coração fala em sua própria linguagem. O Espírito Santo, como diz a palavra, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos com palavras humanas. Isso quer dizer que quando você acha que não está orando, está. Quando você acredita que não disse nada, disse tudo. Quando o coração está quebrado e se derrama sem som, Deus ouve cada detalhe. O coração fala com lágrimas, com pausas, com respirações fundas, com tremores que não conseguimos controlar. Ele fala quando você se cala diante de uma lembrança dolorosa, quando fecha os olhos tentando encontrar paz, quando se recolhe num canto e apenas deseja que tudo passe. Nesses momentos, sua alma está gritando em direção ao céu, e o céu responde, não com trovões nem com espetáculos, mas com presença, com paz, com consolo que não se explica. Deus nunca exigiu orações perfeitas, nunca pediu discursos bem organizados. O que ele sempre buscou foi verdade. Um coração sincero vale mais do que 1000 palavras vazias. E quando o coração se entrega, mesmo em silêncio, Deus se move. Ele não precisa que você saiba o que dizer. Ele precisa que você esteja disposto a ser ouvido. Você já sentiu aquele alívio inexplicável depois de um momento de silêncio profundo? Já sentiu como se algo tivesse saído de dentro de você, mesmo sem ter falado nada? Isso é o seu coração falando com Deus. É a sua alma derramando o que estava acumulado. É a oração que o Espírito traduziu por você. Porque o céu tem ouvidos para aquilo que não sai pela boca. Muitas vezes você se cobra, acha que deveria ter orado mais, dito mais, clamado mais. Mas Deus já estava ali, antes mesmo da sua tentativa de se expressar. Ele viu o seu coração muito antes da sua oração. E quando ele vê o coração, ele entende o que está por trás de cada suspiro. Ele lê o que ninguém mais consegue interpretar. Essa comunicação silenciosa entre você e Deus é uma das formas mais puras de oração. É quando você não tenta impressionar, não tenta convencer, não tenta negociar. Você apenas se rende. E essa rendição sem palavras toca o céu de uma forma poderosa. Deus se comove com o que é verdadeiro. E nada é mais verdadeiro do que um coração que, mesmo sem conseguir falar, se coloca inteiro diante dele. Você pode estar em silêncio agora, mas Deus está ouvindo. Pode não ter forças para dobrar os joelhos ou abrir os lábios, mas o Espírito Santo já está intercedendo por você. Ele está dizendo ao Pai tudo o que você não conseguiu dizer. Está apresentando suas dores, suas dúvidas, suas angústias. Está transformando sua fragilidade em oração viva. E o Pai ouve, ele se inclina, ele responde.
Às vezes com uma resposta clara, às vezes com um abraço invisível, às vezes com aquela certeza estranha de que, apesar de tudo, você não está sozinho. Porque quando o coração fala sem palavras, o céu escuta com mais atenção. Porque sabe que aquela dor que você sente é real e o amor de Deus é ainda mais real. Não se preocupe se hoje você não souber orar. Se tudo o que tiver for um olhar cansado para o teto ou uma lágrima solitária que escorre sem controle, isso basta. Deus entende. Ele entende que sua fé ainda vive, mesmo ferida. Ele entende que sua alma ainda busca, mesmo exausta. Ele entende que, mesmo sem palavras, você ainda deseja a presença dele. E essa vontade, essa entrega silenciosa, essa oração sem fala, é suficiente para que o céu se mova. Porque quando o coração fala sem palavras, Deus responde com amor que não precisa de explicação. A dor que se transforma em força. A dor, quando não compreendida, parece castigo, parece injustiça, abandono, esquecimento. Você já sentiu isso? Aquela sensação de carregar algo tão pesado que nem sabe de onde veio, nem por que ainda está ali. Às vezes, a dor se instala como se fosse parte de você. Ela acompanha seus dias, invade suas noites, se esconde nos seus gestos e até no seu sorriso forçado. E quando você olha para dentro, não encontra mais palavras, só um eco que grita, "Por quê?" Mas Deus nunca desperdiça dor. Ele não permite o sofrimento para ver você sangrar, mas para mostrar que até a dor pode se transformar em força quando colocada nas mãos dele. Há coisas que você só vai entender depois do processo. No meio do caos, parece impossível enxergar sentido. Você até pergunta se Deus está vendo tudo isso, se Ele se importa. E a resposta é: sim, Ele está vendo. Ele sempre viu. Mas o que você não percebe é que, enquanto tudo desmorona do lado de fora, algo muito maior está sendo construído do lado de dentro. Você não é a mesma pessoa de antes. A dor que hoje te fere, amanhã te molda. A lágrima que hoje cai, amanhã se transforma em maturidade espiritual. Deus é o único capaz de fazer com que aquilo que era motivo de lamento vire testemunho. A cicatriz que você carrega hoje, cheia de vergonha e lembrança amarga, pode se tornar o sinal da sua vitória. Porque quando Ele toca na dor, ela não desaparece apenas, ela se converte, ela muda de nome, de trauma vira aprendizado, de perda vira direção, de peso vira impulso. Não existe força verdadeira sem dor processada. Aqueles que hoje você admira, aqueles que permanecem de pé com uma fé inabalável, não chegaram até lá sem atravessar desertos. Não se iluda. Por trás de cada semblante sereno, existe uma guerra vencida no secreto. Por trás de cada oração fervorosa, existe uma madrugada de lágrimas. Por trás de cada palavra de fé, existe um silêncio onde só Deus habitou. E é isso que Ele está fazendo com você agora. Ele está pegando essa dor que ninguém viu, esse grito que ninguém ouviu, e moldando algo em você que nem você ainda consegue entender. A dor, quando entregue a Deus, se torna ferramenta. Ele não quer que você fuja dela, nem que a negue. Ele quer que você a apresente. Que diga: Senhor, eu não entendo, mas está aqui, está doendo, mas é tua. Faz o que quiser com isso. E Ele faz. Ele não apenas cura, Ele transforma. Ele não apenas remove, Ele constrói algo sobre ela. Quantas vezes você achou que não suportaria? Quantas vezes teve certeza de que seria o fim? E aqui está você, talvez ainda ferido, mas em pé. Talvez ainda cansado, mas seguindo. Isso já é força, isso já é milagre. Essa resistência que você pensa que não tem, é o próprio Espírito Santo te sustentando. Ele é a força que você pensou ter perdido. E com o tempo, você vai perceber. Vai olhar para trás e enxergar que o que mais doeu foi o que mais te aproximou de Deus. Que o que te fez chorar
foi o que te fez crescer, que o momento em que tudo parecia ter acabado foi o exato ponto onde Deus começou algo novo. Essa dor que você sente agora não será em vão. Ela está gerando algo dentro de você. Está te tornando mais sensível, mais maduro, mais dependente da presença. Está removendo camadas que te impediam de sentir, de confiar, de crer. E quando ela passar, porque vai passar, você será outro. Não porque ficou mais forte por si mesmo, mas porque Deus transformou o que era ferida em força. Não tenha medo do que dói. Tenha fé no que Deus pode fazer com isso. A dor, nas mãos dele, não destrói, aperfeiçoa. Ela te esvazia de tudo o que era supérfluo para que ele possa preencher com o que é eterno. Ela te arranca da zona de conforto para te levar ao lugar da dependência plena. E é nesse lugar que a sua fé cresce, que a sua alma respira, que a sua força verdadeira nasce. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. A dor é temporária, mas aquilo que Deus está construindo através dela é eterno. Noite escura, luz escondida. A noite tem um jeito de amplificar tudo. Os pensamentos ganham ecos, a solidão pesa mais e a dor parece gritar dentro do peito. Quando as luzes se apagam e o mundo se silencia, a alma se vê sozinha com suas feridas. É nesse momento que muitos se perguntam onde está Deus. Por que Ele permite que a escuridão se prolongue? Por que o alívio demora tanto? Por que a resposta não chega? A noite escura da alma é real. É aquele período em que tudo parece confuso, em que a fé é testada e os sentimentos se embaralham. É o tempo em que você não vê saída, não sente direção, e a presença de Deus parece distante. Mas é justamente aí que algo invisível começa a acontecer. Existe uma luz que não se vê com os olhos. Ela não brilha como o sol, nem reluz como a lua. Ela não aparece no exterior, mas acende por dentro. É a luz da presença de Deus, escondida nos bastidores da sua dor. Ela não se impõe, ela espera. Não força a entrada, ela permanece. E quando você pensa que está completamente às escuras, é essa luz silenciosa que te impede de ser consumido pelo desespero. A luz escondida de Deus é discreta, mas poderosa. Ela se manifesta quando tudo parece falhar. É o consolo que você não entende, mas sente. É o respirar profundo que acalma, mesmo sem motivos aparentes. É o pensamento de desistência sendo vencido por uma esperança que você achava não ter mais. É a voz que não se ouve com os ouvidos, mas se percebe na alma dizendo: ainda estou aqui. Você pode até não enxergar essa luz, mas ela está lá, assim como uma vela acesa num cômodo escuro que você ainda não entrou. Deus já preparou o caminho, mesmo que você ainda não veja. O problema é que na noite escura, queremos que a luz venha do lado de fora. Queremos sinais, mudanças, respostas visíveis. Mas Deus prefere acender uma luz por dentro, uma chama pequena, quase imperceptível, que aquece o suficiente para você continuar. A noite escura não é sinal de abandono, é campo fértil para a revelação. É quando a alma perde todos os apoios humanos que começa a perceber o sustento divino. É quando as vozes se calam que a voz de Deus se torna mais clara. E mesmo que você não escute nada, Ele está falando através da própria permanência. Porque permanecer no silêncio ao seu lado já é uma declaração de amor. Jesus também viveu sua noite escura. No jardim do Getsêmani, quando suou gotas de sangue, sentiu o peso do abandono, a angústia da alma, a dor antecipada do sofrimento. Ele também orou sem resposta visível. Ele também chorou sozinho. Mas mesmo naquela noite, o Pai estava lá. Não interferiu no processo, mas sustentou em cada passo. E se com o Filho foi assim, com você não seria diferente.
A luz escondida de Deus não elimina imediatamente a noite, mas garante que você não será consumido por ela. Ela te leva a confiar, não no que sente, mas no que sabe. Te faz lembrar que mesmo sem entender, há um Deus trabalhando, mesmo sem ver, há um Deus cuidando, mesmo sem sentir, há um Deus presente. E essa certeza, ainda que frágil, é suficiente para que você continue respirando até que o dia volte a nascer. Você não precisa sair da noite correndo. Precisa apenas crer que ela tem um propósito, que ela está revelando o que o dia não mostraria, que ela está fortalecendo o que a luz natural não poderia tocar, porque é na escuridão que os olhos se acostumam a enxergar além do óbvio. E é nesse novo tipo de visão que você começa a perceber que Deus sempre esteve ali, mesmo quando tudo parecia ausente. A noite escura da alma é passagem, não destino. É processo, não sentença. E por mais longa que pareça, ela termina. E quando o sol voltar, você será outro, mais forte, mais profundo, mais íntimo de Deus. Porque a luz que Ele acendeu dentro de você jamais será apagada. A presença que envolve a alma. Você não vê com os olhos, mas sente na alma. Não escuta com os ouvidos, mas reconhece com o espírito. Não entende com a razão, mas se rende com o coração. A presença de Deus não é um conceito, não é uma ideia distante, não é um discurso bonito. É real, é viva, é tão concreta que quando ela te envolve, o corpo inteiro parece reagir. A mente se acalma, o coração desacelera, a dor silencia e algo invisível te abraça por dentro. É como se um calor suave te envolvesse, mesmo quando o ambiente ao seu redor permanece frio. É difícil explicar o que acontece quando a presença de Deus entra num lugar. Ela não pede licença, mas também não força a entrada. Ela simplesmente chega. E quando chega, tudo muda. Mesmo que o problema continue, mesmo que a circunstância não mude de imediato, a alma muda. Aquela inquietação constante cede lugar a uma paz que não se entende. Aquela angústia que apertava o peito se desfaz como neblina diante do sol. Porque a presença de Deus não resolve apenas o externo. Ela reorganiza o que estava desfeito por dentro. Quando essa presença te envolve, você percebe que não precisa de todas as respostas. Não precisa entender todos os porquês. Não precisa controlar tudo. Você apenas se entrega. E nessa entrega encontra descanso. Não é um descanso físico, é um descanso da alma. É como se você dissesse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E Ele respondesse apenas com sua companhia. E isso basta. É assim que Deus se manifesta muitas vezes. Não com palavras, mas com presença. Não com promessas de alívio imediato, mas com um abraço que sustenta enquanto o tempo passa. Ele não corre para te tirar da tempestade, mas entra nela com você. Ele não elimina o vale da sombra da morte, mas caminha contigo por ele. E essa presença constante é o que te dá condições de continuar mesmo quando tudo parece contrário. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, apesar da dor, algo dentro de você dizia que ia ficar tudo bem? Aquela certeza suave de que não estava sozinho? Aquela vontade de chorar, mas ao mesmo tempo uma paz que te fazia sorrir no meio do caos? Isso não é psicológico, isso é espiritual. É a presença do Espírito Santo envolvendo sua alma. Ele não grita, ele sussurra, ele não invade, ele abraça, ele não acusa, ele acolhe. A alma humana tem fome de presença, presença verdadeira, não de pessoas que estão fisicamente perto, mas emocionalmente ausentes. Não de vozes que falam muito, mas não tocam. A alma precisa de uma presença que penetre o que ninguém consegue alcançar. E essa presença só existe em Deus. Ele vai onde ninguém entra. Ele toca onde ninguém alcança. Ele cura onde a medicina não chega. Ele reconstrói o que os outros disseram que estava perdido.
Você não precisa esperar um culto, uma música ou um momento especial para sentir essa presença. Ela está disponível agora, no silêncio do seu quarto, no meio da sua dor, no instante em que você parar tudo e simplesmente dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque Deus não está preso a rituais. Ele responde ao coração sincero. Ele vem quando é chamado. Ele se manifesta quando é desejado. E quando ele chega, você sente. Não é emocionalismo, é espiritualidade viva. É a conexão entre o Criador e sua criação. É a resposta de um pai a um filho que chora em silêncio. A presença que envolve a alma não precisa de explicação. Ela é como o ar, invisível, mas essencial. Você pode não ver, mas se faltar, tudo sufoca. Então, se hoje você se sente sozinho, perdido, esgotado, não busque apenas palavras de conforto. Busque a presença. Porque uma só visita do Espírito Santo é capaz de fazer o que nenhuma frase conseguiria. Uma só vez em que ele te envolve é suficiente para você entender que não foi esquecido, que você é amado, que você é visto, que você é sustentado. Essa presença é o que sustenta os que seguem mesmo sem forças. É o que levanta os que caíram sem ninguém por perto. É o que dá esperança aos que já estavam prontos para desistir. E ela está aqui, agora, ao seu redor. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho, me envolve com Tua presença. E Ele vem. Porque esse é o desejo mais precioso que um coração pode expressar, do pranto ao consolo. Existe um momento em que o choro parece não cessar. Você já viveu isso? Aqueles dias em que tudo aperta, tudo pesa, e as lágrimas vêm antes mesmo de você entender o motivo. É um pranto que não se explica, uma dor que transborda em forma de lágrimas, sem pedir permissão. Você tenta ser forte, tenta se distrair, tenta continuar, mas o choro sempre encontra uma brecha para sair. Parece que o mundo está desabando dentro de você e ninguém percebe. Mas há alguém que vê, alguém que não apenas observa, mas que se move em direção ao seu pranto. Deus nunca ignorou uma lágrima sequer que saiu dos seus olhos. Cada vez que você chorou em silêncio, Ele estava presente. E mais do que isso, Ele sentiu junto com você. Porque o consolo de Deus não é passivo. Ele não está distante olhando sua dor de longe. Ele se aproxima, Ele entra, Ele toca. Ele se curva para recolher suas lágrimas como quem recolhe algo sagrado. Porque para Ele, cada lágrima sua tem valor eterno. E é aí que algo começa a mudar. O pranto não some de uma hora para outra, mas dentro dele começa a nascer um consolo que não depende da circunstância. Um consolo que é como um óleo derramado sobre as feridas. Ele não apaga o que aconteceu, mas transforma a forma como você sente. O que antes era desespero, agora começa a se tornar confiança. O que antes era angústia, agora dá lugar a uma paz que ultrapassa o entendimento. Deus é especialista em consolar, mas o consolo dele não é igual ao dos homens. Ele não diz, vai passar, de forma superficial. Ele entra na dor e permanece com você até que ela não te defina mais. Ele não tem pressa. Ele não exige que você pare de chorar. Pelo contrário, Ele te dá espaço para se derramar, para se esvaziar, para expor tudo o que estava guardado. E quando você acha que está desmoronando, na verdade está sendo reconstruído. O pranto é humano, o consolo é divino. O pranto revela a dor, o consolo revela a presença. E quando esses dois se encontram, nasce uma intimidade com Deus que nenhum livro ou pregação poderia gerar. Porque há revelações que só vêm no vale, há experiências com Deus que só surgem no meio das lágrimas. É no momento mais frágil que Ele mostra sua força. Você já se perguntou por que algumas pessoas saem de grandes perdas ainda mais firmes na fé? Porque encontraram o consolo que vem do alto.
porque perceberam que o choro não era sinal de derrota, mas de conexão. Quando você chora diante de Deus, está dizendo: eu não consigo sozinho. E essa entrega move o coração dele. Do pranto ao consolo é um caminho real. E talvez você esteja exatamente nesse trajeto agora, ainda chorando. Ele é constante, ele é presente, ele é Pai. Talvez você ainda não veja todas as respostas, talvez ainda haja feridas abertas, mas há uma verdade que você pode carregar daqui para frente com toda a certeza do mundo. Deus está com você. Ele esteve ontem, está hoje e estará amanhã. E isso muda tudo, ainda sem entender. Mas algo já começou a acontecer. Ainda que você não perceba, o Espírito Santo já está te envolvendo, te cercando, te preenchendo. Ele está te preparando para viver dias em que o pranto dará lugar a novos cânticos. Você não será conhecido pela dor que enfrentou, mas pelo consolo que recebeu. Não será marcado pelo que perdeu, mas pelo que foi restaurado. Deus não deixará que suas lágrimas sejam em vão. Elas estão regando um terreno onde Ele vai plantar algo novo. E esse novo virá. Quando menos esperar, você vai perceber que o peso já não é o mesmo, que o nó na garganta se desfez, que a respiração voltou a fluir, e vai entender: o consolo chegou. E quando o consolo de Deus chega, Ele não traz apenas alívio, Ele traz cura. Ele traz direção, Ele traz restauração, Ele traz uma nova visão da vida. Você não vai esquecer o que viveu, mas vai lembrar sem dor, vai lembrar com propósito, porque Deus transforma lágrimas em testemunhos. Então, não se culpe por chorar. Não ache que sua fé está fraca por causa do pranto. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. O choro não é falta de fé. É sinal de que você ainda sente, ainda acredita, ainda espera. E é exatamente esse coração que Deus escolhe consolar. Ter silêncio transformado em oração. Quando tudo parece cessar, quando não restam mais forças para pedir, quando as palavras se perdem e a boca não encontra nada para dizer, o silêncio se instala. E é um silêncio profundo. Um vazio estranho, onde antes havia súplicas. Você se pergunta se ainda consegue orar, se Deus ainda escuta, se esse silêncio diante dele tem algum valor. Mas o que você não percebe nesse exato instante é que esse silêncio já virou oração. A oração mais sincera, mais pura, mais real que você poderia fazer. Não são os discursos que tocam o coração de Deus. Não são as repetições. Não são as palavras bem construídas. É o coração exposto. É a alma rendida. É o espírito quebrantado. E às vezes, tudo isso só consegue se expressar com o silêncio. Com aquele olhar fixo para o teto no meio da madrugada. Com aquela respiração pesada, tentando se acalmar, com aquele momento em que você apenas está ali, parado, sem forças para falar, mas inteiro diante de Deus. Esse silêncio é a oração que o céu entende. Ele fala mais do que 1000 palavras, ele grita mais do que qualquer clamor em voz alta, porque esse silêncio carrega tudo. Carrega a dor, a confusão, o medo, a fé abalada, o cansaço, o desejo de continuar mesmo sem saber como. Carrega a rendição. E diante do trono de Deus, esse silêncio é recebido como um sacrifício vivo, como um gesto de confiança de quem, mesmo sem entender, permanece. O Espírito Santo é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso significa que há momentos em que você nem precisa orar com a boca, porque Ele já está orando por você. Ele pega seu silêncio, sua exaustão, sua entrega muda e transforma tudo isso em intercessão diante do Pai. E o Pai ouve, o Pai responde, o Pai age. Muitos acham que oração é performance, que é preciso estar forte, falar bonito, mostrar segurança. Mas, na verdade, a oração mais poderosa nasce da fraqueza. Quando você não tem mais o que dizer, mas continua na presença. Quando não tem mais pedidos,
mas continua crendo. Quando não tem mais perguntas, mas continua confiando. Esse silêncio é como um altar, um espaço onde você se coloca por inteiro, sem filtros, sem máscaras, sem palavras, só você e Deus, só o que é verdadeiro. E nesse altar silencioso, algo começa a acontecer. A mente desacelera, o espírito se acalma, a alma se abre e Deus fala, não com voz audível, não com respostas óbvias, mas com presença, com paz, com convicção. Você sai daquele momento sem ter ouvido nada, mas com a certeza de que foi ouvido. Sem ter dito nada, mas com a sensação de que Deus entendeu tudo. Isso é oração. Não é uma troca de frases. É uma conexão viva, uma comunhão profunda, um encontro entre fragilidade e misericórdia. Se você está vivendo um tempo de silêncio, não se culpe. Não se force a orar como antes. Apenas esteja, apenas permaneça, apenas entregue o que você tem agora, mesmo que seja nada. Porque Deus nunca rejeitou um coração quebrado, nunca ignorou uma alma em silêncio, nunca afastou alguém que veio a Ele sem palavras, mas cheio de verdade. E nesse silêncio você vai começar a ouvir coisas novas. Vai perceber respostas que antes não conseguia enxergar. Vai sentir direções surgindo em pensamentos simples. Vai notar o Espírito Santo conduzindo seus passos com suavidade. Porque a oração silenciosa prepara o ambiente para uma sensibilidade que palavras nunca poderiam alcançar. Seu silêncio não é vazio, é cheio de significado, cheio de intenção, cheio de entrega. Ele está dizendo ao céu, eu ainda estou aqui. E isso é o suficiente para que o céu se mova. Esperança que nasce do secreto. É no lugar onde ninguém vê que as maiores transformações acontecem. Não nas multidões, não nos palcos, não nas publicações para o mundo inteiro assistir, mas no secreto, naquele espaço entre você e Deus, onde não existe mais aparência, onde não há como esconder a verdade, onde a alma se apresenta como está. É nesse lugar que a esperança começa a nascer. Quase imperceptível, quase frágil, quase silenciosa, mas viva. Quando você fecha a porta do quarto e cai de joelhos sem saber o que dizer, quando se derrama no escuro com lágrimas que não fazem barulho, quando tudo em você parece ter sido esvaziado, é ali que o Espírito Santo planta algo novo. E o que ele planta não depende da estação externa, do cenário ao seu redor, ou das opiniões de ninguém. Depende apenas do que está sendo cultivado nesse lugar íntimo entre o seu coração e o dele. Você pode até achar que está no fundo do poço, mas é nesse fundo que as raízes crescem mais fortes. Porque no secreto, Deus não está preocupado em te mostrar algo grandioso para os outros verem. Ele está interessado em te transformar por dentro, em reacender a chama que quase se apagou, em reconstruir a confiança que foi quebrada, em restaurar a visão que foi apagada pela dor. E quando essa obra começa, tudo muda, ainda que nada mude por fora. A esperança que nasce do secreto é diferente. Ela não é baseada em promessas humanas, não é alimentada por aplausos, não se alimenta de sinais visíveis. Ela nasce do simples fato de saber que Deus está presente, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele se importa, que mesmo no silêncio, mesmo sem respostas, mesmo sem sentir nada, Ele ainda está ali. E isso basta para acender de novo uma faísca no espírito. Talvez você tenha desistido de esperar. Talvez a dor te fez enterrar sonhos. Talvez as frustrações apagaram sua fé. Mas Deus não precisa de muito para reacender a esperança. Um sopro dele pode transformar cinzas em fogo. Um toque dele pode fazer brotar vida onde você só via deserto. Um momento no secreto pode curar anos de angústia. A beleza do secreto é que ninguém vê o processo, mas todos verão o resultado. O que Deus está fazendo agora, nesse lugar que parece vazio, está preparando você para viver coisas que jamais seriam sustentadas sem esse momento de intimidade.
Ele está te alinhando com o céu, limpando o que precisa ser removido, curando o que foi ferido e te enchendo de uma esperança que não se abala com as tempestades da vida. Essa esperança não é euforia, não é otimismo passageiro. É uma convicção profunda de que, mesmo sem entender, você está sendo conduzido. É uma paz que não depende do que acontece, mas de quem está com você. É a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Talvez não como você esperava, talvez não quando você queria, mas ela virá, porque Deus é fiel. No secreto, você aprende a ouvir a voz dele de forma mais clara. Aprende a depender não do que sente, mas do que crê. Aprende que a esperança verdadeira não nasce do que você vê, mas do que você sabe a respeito do caráter de Deus. E esse caráter não muda. Ele continua sendo bom, mesmo quando tudo está difícil. Ele continua sendo Pai, mesmo quando tudo parece desabar. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você duvida. E é essa constância dele que te sustenta, que te faz levantar mais uma vez, que te faz respirar fundo e dizer, eu ainda estou aqui. E é nesse ainda que a esperança vive, porque mesmo depois de tudo, você ainda crê, ainda espera, ainda busca. E isso é fé, isso é vida, isso é um milagre nascendo por dentro. A esperança que nasce no secreto é a mais forte de todas, porque ela não depende das circunstâncias. Ela sobrevive ao tempo, ela atravessa o silêncio, ela vence a escuridão. E um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que foi exatamente ali, naquele momento em que ninguém te viu, que tudo começou a mudar. Nunca sozinho diante de Deus. Mesmo quando tudo e todos parecem ter ido embora, mesmo quando a escuridão da alma parece profunda demais, mesmo quando o silêncio parece ser o único som que te cerca, a verdade permanece. Você nunca esteve sozinho. Talvez ninguém tenha notado sua dor. Talvez seus amigos tenham se afastado ou não souberam o que dizer. Talvez a família não tenha compreendido a profundidade do que você sentiu. Mas Deus esteve ali, desde o primeiro suspiro de angústia até a última lágrima que caiu sem explicação. Ele viu o que ninguém viu. Ele escutou o que você não disse. Ele permaneceu quando ninguém mais ficou. E esse amor dele não é frágil, não é condicional, não é instável. Ele não se baseia no seu desempenho, no seu esforço ou na sua força. Ele ama você porque te criou. Ele permanece com você porque prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. Em cada silêncio havia companhia. Em cada lágrima havia consolo. Em cada noite escura havia uma luz escondida. Em cada oração sem palavras havia intercessão. Em cada momento de fraqueza havia força sendo derramada. E tudo isso porque a presença de Deus não é teórica, é real. Ela envolve, sustenta, levanta, cura. Ela está aqui, agora. Você pode ter se sentido invisível, mas foi visto. Pode ter achado que ninguém entenderia, mas Deus entendeu. Pode ter achado que sua fé estava pequena demais, mas Ele enxergou ali dentro uma chama ainda acesa. E foi por essa chama que Ele permaneceu. Foi por esse fio de esperança que Ele te segurou. Foi por esse suspiro de rendição que Ele se aproximou. Não importa quantas vezes você pensou em desistir. Não importa quantas vezes você achou que não teria mais forças. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque Ele esteve com você o tempo todo. Mesmo quando você não sentia, mesmo quando você não percebia, mesmo quando tudo em você dizia que era o fim, Ele segurava sua mão. Ele falava ao seu espírito. Ele preparava o novo, mesmo enquanto você chorava o que perdeu. E hoje, agora, Ele te lembra. Você nunca esteve sozinho, em nenhum momento, nem no desespero, nem no silêncio, nem na dor, nem na dúvida. Porque o amor de Deus não falha.
Sua presença não se retira quando você está fraco. Sua fidelidade não depende da sua força.